Imaginem isto. Vocês estão no gala mais exclusivo de São Paulo. O champanhe borbulha, risadas ecoam e a alta sociedade brasileira brilha. De repente, a amante do seu marido te encurrala na frente de todos e, com um sorriso malicioso, te ordena como se você fosse uma criada. Minha taça está vazia, traga-me outra. O salão congela. Todos esperam que você desmorone. Mas o que eles não sabem é que o patriarca da família, o temido Dom Arthur, está observando tudo. E no final dessa noite, um único documento mudará para sempre o destino de todos, provando que a pessoa mais silenciosa na sala é muitas vezes quem detém o verdadeiro poder. Você está pronto para esta história de traição, humilhação e uma vingança silenciosa? Siga lendo. A entrada de cascalho da fazenda. O cascalho estalou sob os pneus de sedãs europeus impecáveis, um som que Amélia Mendes havia associado a uma sensação sufocante de pavor. A fazenda, um extenso testemunho de 3 gerações da fortuna dos Mendes de Castro, aninhada nas colinas ondulantes da Serra da Cantareira, se preparava para sua joia da coroa, o gala anual da Fundação Mendes de Castro. Para o mundo exterior, isto era filantropia, em seu ápice de glamour. Para a Amélia, era sua humilhação anual, orquestrada com guardanapos monogramados e o julgamento silencioso e sufocante da família de seu marido. Amélia não era, por natureza, uma mulher que pertencia à fazenda. Era uma mulher de bibliotecas tranquilas e do cheiro de tela e verniz antigo. Ela havia sido uma jovem curadora no MASP, Museu de Arte de São Paulo, especializada em arte marítima, quando conheceu Júlio Mendes de Castro. Na época, ele fora encantador, um turbilhão de sorrisos confiantes e uma graça inata e fácil. Ele a cortejou com uma determinação singular que ela, uma bolsista de uma cidade do interior de Minas Gerais, havia confundido com amor. Foi só depois do casamento, depois que sua assinatura secou nos papéis que aprendiam a ele, que ela percebeu que não havia sido amor. Havia sido uma aquisição. Júlio gostava de colecionar coisas bonitas que outros achavam que ele não podia ter. O casamento deles, agora de 4 anos, era tão frio e vasto quanto o átrio de mármore da mansão. Júlio, que administrava uma ala da firma de investimentos da família, tornou-se abertamente desdenhoso. Ele viajava constantemente a negócios, viagens que Amélia sabia, pelos sussurros da equipe e o frio aroma floral em suas camisas, que eram tudo menos isso. Ele a tratava menos como uma esposa e mais como uma peça de decoração inconveniente, mas necessária. Ela era a estável, o pano de fundo apropriado para a vida deslumbrante dele. E esperava-se que ela desempenhasse seu papel, organizar suas festas, sorrir para seus parentes e, acima de tudo, guardar silêncio. O verdadeiro dono da fazenda não era Júlio, mas seu pai, Dom Arthur Mendes de Castro. Dom Arthur era um homem esculpido em granito e dinheiro antigo. Tinha 60 e poucos anos, com uma cabeleira prateada e olhos que não perdiam nada. Ele raramente falava com Amélia, mas ela frequentemente sentia o olhar dele sobre ela do outro lado de uma mesa de jantar ou do final de um longo corredor. Não era um olhar gentil, nem abertamente cruel. Era uma avaliação. Ele a olhava como olhava para relatórios do mercado de ações ou para a paisagem marítima de J.M.W. Turner no escritório, analisando seu valor, sua autenticidade, seu desempenho. Amélia morria de medo dele. Ele era o patriarca, o que controlava toda a fortuna familiar, e nunca, nenhuma única vez, lhe dera um sinal de aprovação. Sua esposa, a mãe de Júlio, havia falecido anos atrás, deixando Dom Arthur como o único e indiscutível governante da dinastia Mendes de Castro.
Na manhã do gala, Amélia estava no grande salão de baile, supervisionando a colocação dos arranjos florais de centro de mesa. Ela usava um vestido de linho azul marinho simples, o cabelo loiro mel, preso em um coque discreto. Ela parecia, ela sabia, uma organizadora de eventos de alta qualidade, não a senhora da casa. As peônias da mesa principal estão murchando, senhora de Castro, disse Dona Lúcia, a governanta. Dona Lúcia era uma mulher severa que servia à família há 30 anos e era a única pessoa na casa que tratava a Amélia com um certo respeito profissional. Obrigada, Dona Lúcia. Providenciarei a substituição, disse Amélia, sua voz suave, mas clara. E, por favor, certifique-se de que o quarteto de cordas tenha seus lanches antes que os convidados cheguem desta vez. O ano passado foi inaceitável. Sim, senhora. Dona Lúcia assentiu brevemente com aprovação. O único consolo de Amélia naquela casa era a própria casa. Enquanto Júlio a via como um pano de fundo, Amélia se apaixonou por sua história. Ela passava seus dias na biblioteca, pesquisando a arquitetura, a arte e o mobiliário antigo. Em silêncio, ela empreendeu a restauração de várias tapeçarias do século XVIII e até corrigiu a proveniência de 3 quadros da coleção, um fato que ela só havia mencionado ao arquivista da família. Ela conhecia todos os segredos da fazenda, desde o rangido do chão do patamar do 3º andar até o leve cheiro de tabaco que ainda pairava nas cortinas de veludo do escritório de Dom Arthur, décadas depois que o fumo foi proibido em ambientes fechados. Júlio apareceu na soleira do salão de baile, já impecável na metade inferior de seu smoking, com um roupão de seda cobrindo a parte superior. Ele estava ao telefone com um elegante dispositivo preto colado na orelha. Não me importa o quanto custe, deixe o jato executivo em espera, disse sua voz aguda. Ele olhou para Amélia, seus olhos percorrendo seu vestido simples, com visível desdém. Ele não a cumprimentou. Silenciou sua chamada. Amélia, pelo amor de Deus, é isso que você está vestindo? Os convidados chegarão em 3 horas. Minha tia Beatriz já está a caminho e você sabe como ela fala. Este não é meu vestido para o gala, Júlio. Eu estou trabalhando, respondeu Amélia, sua voz monótona. Claro. Bom. Ele desbloqueou o telefone. Tente não parecer tão funcional. E eu preciso que você cuide do meu pai. Ele está de mau humor a semana toda, perguntando sobre os relatórios trimestrais da fundação. Apenas mantenha-o ocupado. Fale sobre o que quer que vocês falem, quadros antigos, marinheiros mortos. Apenas mantenha-o longe de mim. Ele não esperou por uma resposta. Simplesmente se virou e saiu, sua voz retomando seu latido impaciente, agora sobre a reserva em Trancoso. Amélia fechou os olhos por um breve segundo. Ela sentiu a familiar ardência, não de lágrimas. Ela havia superado as lágrimas há muito tempo, mas de um vazio frio e oco. Ela era um objeto fixo, uma ferramenta para usar. Manter o pai dele ocupado, dar o tom, guardar silêncio. Ela subiu para sua própria ala da casa, deliberadamente separada da de Júlio, para se preparar para a noite. Seu vestido estava estendido na chaise longue. Era um vestido clássico e discreto, de um designer aprovado pela tia de Júlio, em um cinza prateado suave. Era elegante, bonito e completamente anônimo. Era o uniforme perfeito para a esposa de Júlio Mendes de Castro. Enquanto ela abotoava o fecho de seu colar de pérolas, um fio simples que sua própria mãe havia deixado, ela viu seu reflexo no espelho de corpo inteiro. A mulher que a encarava era pálida e serena, sua expressão perfeitamente neutra. Parecia um fantasma, à espreita nos limites de uma vida que não era sua. Lá embaixo,
Os primeiros convidados estavam chegando. A orquestra começou a tocar uma suave peça clássica. Amélia respirou fundo, endireitou as costas e desceu a grande escadaria para desempenhar seu papel. Ela sorriu, cumprimentou os senadores e multimilionários da tecnologia, elogiou vestidos e riu de piadas que não eram engraçadas. Ela era a anfitriã perfeita. Ela era a esposa perfeita. E era completa e absolutamente invisível. A única pessoa que parecia registrar sua presença era Dom Arthur, que estava parado perto da enorme lareira com um copo de água mineral na mão, seus olhos seguindo-a enquanto ela se movia entre a multidão. Ela cruzou o olhar dele uma vez, e ele não sorriu, apenas observou sua expressão ilegível, antes de direcionar sua atenção ao CEO de um grande banco. O estômago de Amélia apertou. A performance havia começado. Ela só tinha que sobreviver à noite. Mas uma pequena e desesperada parte dela se perguntava o que aconteceria se, apenas por uma vez, ela parasse de atuar. E se ela gritasse? E se ela corresse? Mas ela não o fez. Ela sorriu, pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava e se virou para cumprimentar a tia Beatriz, uma mulher formidável, coberta de diamantes, cujas primeiras palavras para ela foram: "Amélia, querida, essa cor te apaga, não é?" O grande átrio da fazenda estava lotado às 9. O tema era Meia-Noite no Jardim, e os floristas haviam se superado. Era e orquídeas brancas gotejavam dos lustres, e o ar estava denso com o aroma de jasmim e perfume caro. O murmúrio baixo e seguro de 200 das pessoas mais poderosas de São Paulo enchia o espaço. Homens em smokings sob medida riam alto, e mulheres com rostos cirurgicamente precisos se observavam mutuamente com uma quietude predatória. Amélia era uma anfitriã magistral, uma habilidade nascida do desespero. Ela deslizava de grupo em grupo, garantindo que as taças estivessem cheias, fazendo apresentações entre um magnata da tecnologia e um proeminente galerista, e habilmente afastando um político ligeiramente embriagado de um jornalista. Ela estava no piloto automático, seu sorriso uma máscara cuidadosamente construída. Júlio, por sua vez, era o centro das atenções ao lado da imponente escultura de gelo de um cisne. Ele estava em seu elemento, seu carisma, ativado ao máximo. Ele dava tapinhas nas costas de homens, beijava as mãos de mulheres e exalava a confiança sem esforço de um homem que nunca desejou nada. Ele não havia falado uma única palavra com Amélia desde sua ordem de cuidar de seu pai. Dom Arthur Mendes de Castro permaneceu perto da lareira, um ponto fixo de gravidade na sala giratória. Ele falou com poucas pessoas, mas aqueles com quem ele falou, um senador brasileiro, uma juíza federal e seu próprio diretor financeiro, um homem de aparência nervosa chamado Senhor Lourenço, se aproximaram dele com uma deferência que beirava o medo. Amélia fez questão de lhe oferecer um copo de água fresca, que ele aceitou com um breve aceno. "O gala parece um sucesso, padre", ela disse usando o honorífico que ele insistia em usar. "Está barulhenta, Amélia", ele respondeu, seus olhos escaneando a multidão. "Não ela, muitos pavões. A fundação arrecadará uma grande soma esta noite", ela ofereceu. "Irá." Ele tomou um gole de água. "Certifique-se de que os discursos comecem às 10. Meu filho tem a tendência de deixar seus compromissos sociais atrasarem o propósito real da noite." "É claro", disse ela. Ela estava se dirigindo ao pódio da orquestra para verificar o tempo, quando a atmosfera no átrio mudou. Não foi uma mudança barulhenta, mas sutil,
como uma queda na pressão barométrica antes de uma tempestade. As conversas perto da entrada vacilaram e uma onda de sussurros seguiu a chegada de uma nova convidada. Amélia se virou e seu sangue gelou. Parada no grande arco estava uma mulher que era a antítese física de Amélia. Ela era alta, com uma juba de cabelo preto azeite caindo sobre os ombros. Seu vestido era um vermelho carmesim chocante e brilhante, cortado tão baixo na frente e alto na coxa que beirava o indecente, mas era claramente de alta costura. Diamantes brilhavam em sua garganta e gotejavam de suas orelhas. Ela era deslumbrante, e ela sabia disso. Era Clara Souza. Amélia a reconheceu instantaneamente. Esta era a mulher das fotos anônimas do Instagram, o nome nos alertas de cartão de crédito de joalherias que Amélia nunca visitou. Esta era a mulher cujo perfume havia perseguido os ternos de Júlio nos últimos 8 meses. Clara parou na entrada, seus olhos examinando a sala com um olhar de tédio possesso. Ela não veio sozinha. Estava de braços dados com um primo mais jovem dos Mendes de Castro, um garoto de 20 e poucos anos com um fundo fiduciário chamado Marcos, que parecia confuso e completamente cativado. Clara havia encontrado seu caminho. Amélia observou como Júlio, no meio de uma risada com um presidente de banco, a viu. Sua risada morreu. Seu rosto, por uma fração de segundo, era uma máscara de puro pânico. Então ele se recompôs, deu um breve aceno ao banqueiro e começou a se mover. Não em direção a Clara, mas ostensivamente para longe dela, em direção ao terraço. Mas Clara não estava ali por Júlio. Ainda não. Seus olhos varreram a sala, passando com desdém sobre a decoração luxuosa, os convidados importantes, e finalmente pousaram em Amélia. Um sorriso lento e venenoso se espalhou pelos lábios perfeitos e vermelho rubi de Clara. Ela se desvencilhou do infeliz Marcos e começou a se mover pela multidão. Ela se movia como uma pantera, toda nervo e graça predatória, e os convidados se afastavam dela como por instinto. Amélia ficou imóvel perto de uma fonte de champanhe. Ela não conseguia respirar. Era isto. A humilhação privada estava prestes a se tornar um espetáculo público. Ela queria correr, se esconder na biblioteca, simplesmente desaparecer. Mas ela estava presa pelas expectativas da sala por seu papel de anfitriã. Clara Souza parou diretamente na frente dela. Ela era 10 centímetros mais alta do que Amélia, especialmente com seus saltos agulha. Olhou para Amélia de cima a baixo, seu olhar parando no simples colar de pérolas com evidente desprezo. Bem, ronronou Clara, sua voz um murmúrio baixo e rouco projetado para ser ouvido. Júlio disse que mantinha seu pessoal simples, mas isso é um nível completamente novo. Uma pequena bolha de silêncio se formou ao redor delas. Alguns convidados próximos, incluindo a tia Beatriz, a ouviram claramente e agora observavam com interesse faminto e indisfarçado. Com licença, perdoe-me. A voz de Amélia era apenas um sussurro. Ela podia sentir o sangue escorrer de seu rosto. Você é a garota, certo? Clara bateu um dedo longo com a unha carmesim contra o próprio queixo. A que administra a casa, a que se certifica de que tudo funcione perfeitamente, as costas de Amélia se enrijeceram. Este era um ataque calculado. Clara sabia exatamente quem ela era. Eu sou Amélia Mendes de Castro, disse, se esforçando por uma dignidade que não sentia. Esta é minha casa. Clara riu, um som como vidro quebrando. Oh, querida, isso é adorável.
Você realmente acredita nisso? Ela levantou sua própria taça, que estava quase vazia. O enorme diamante em seu anel, um que Amélia reconheceu de uma avaliação de seguro recente, brilhou sob o lustre. Não seja boba. A esposa de Júlio é apenas um título, um substituto. Ele precisa de alguém para garantir que a roupa de cama esteja limpa. Ela empurrou a taça contra o peito de Amélia. Agora seja boazinha e vá correndo. Você, serva, minha taça está vazia. E me traga um daqueles bolinhos de caranguejo. Vamos, vamos! O mundo se reduziu ao espaço entre as duas mulheres. O som da orquestra, o murmúrio de 200 conversas, o tilintar dos copos, tudo se desvaneceu em um silêncio ensurdecedor e apressado. Serva! A palavra ficou no ar. Um dardo envenenado. Não era dirigido apenas a Amélia, mas ao seu vestido simples, suas pérolas modestas, toda a sua existência. O sorriso de Clara era amplo e triunfante. Seus olhos brilhavam com uma malícia tão pura que era quase impressionante. Ela estava gostando disso, absorvendo a atenção cativada dos convidados ao redor. A tia Beatriz parecia positivamente eufórica. A mão de Amélia, que estava ao lado dela, tremeu. Ela queria dar um tapa naquele rosto perfeito e presunçoso. Ela queria gritar, queria pegar a taça de champanhe e quebrá-la no chão de mármore, mas ela era uma Mendes de Castro, por nome e produto de uma educação pragmática mineira. Ela não fazia um espetáculo, ela não dava satisfação ao bule. Eu não sou sua serva, disse Amélia. Sua voz tremeu apenas ligeiramente. Eu sou a esposa de Júlio. A risada de Clara foi mais alta desta vez. Um guincho agudo e penetrante que atraiu ainda mais a atenção. Oh, querida, eu sei! É isso que o torna tão patético! Ela se inclinou, baixando a voz para um sussurro conspiratório, mas audível. Ele te chama de ratinha dele, sua guardiã, a mulher chata e sem sexo com quem ele teve que se casar para manter o pai dele feliz. Mas sou eu quem ele quer. Ela empurrou a taça com mais força, a borda batendo no peito de Amélia. Agora você vai me trazer meu champanhe ou eu tenho que reclamar com o homem da casa? Ah, espere. Ela se virou teatralmente. Você deveria ser a serva, certo? Amélia olhou para além de Clara, seus olhos procurando desesperadamente por Júlio. Ela o encontrou. Ele estava a não mais de 3 metros de distância, parcialmente escondido por uma grande palmeira em vaso. Ele tinha visto tudo. Ele tinha ouvido cada palavra. Seus olhos se encontraram. O olhar de Amélia era uma súplica silenciosa e desesperada. Me ajude. Pare com isso. Diga alguma coisa. O rosto de Júlio estava pálido, sua expressão uma mistura de medo e irritação. Ele olhou para Amélia, depois para Clara e depois para sua tia Beatriz, que o observava expectante. Ele viu o anel no dedo de Clara, o anel que ele havia comprado para ela. Viu a humilhação no rosto de sua esposa, e ele fez o imperdoável. Ele fez um movimento de cabeça pequeno, quase imperceptível. Virou-se, deu um passo em direção ao terraço e levantou sua própria taça para um conhecido que passava, fingindo não ter visto nada. Ele a abandonou, a deixou para ser devorada. Aquele único ato de covardia quebrou o último e frágil remanescente da esperança de Amélia. O vazio que ela sentiu antes se transformou em uma dor aguda e física, uma lasca de gelo em seu peito. Júlio não era apenas negligente, ele era cruel, ele era um covarde. Viu? Sussurrou Clara, sua vitória completa. Ele nem se importa, você não é nada, você é apenas a serva. Uma lágrima quente e pungente finalmente se libertou e rolou pela bochecha de Amélia. Ela a enxugou, mortificada. Lágrimas eram o que Clara queria. Patética, retrucou Clara.
basta já. A voz não era alta, mas atravessou o átrio como um bisturi de cirurgião. Era profunda, grave e irradiava uma autoridade que silenciou toda a sala em um instante. A orquestra hesitou, os violinos escorregando um lamento discordante antes de parar completamente. Dom Arthur Mendes de Castro saiu da sombra da grande escadaria. Ele estava parado a menos de 6 metros em um recesso, observando toda a troca. Seu rosto era uma máscara de fria fúria. Clara Souza, que nunca havia conhecido o patriarca, não reconheceu a mudança de poder. Ela se virou para ele, irritada com a interrupção. Com licença, estamos tendo uma conversa particular. Não, disse Dom Arthur, dando um passo à frente. Vocês estão tendo uma execução pública e eu a estou encerrando. A confiança de Clara vacilou pela primeira vez. Ela olhou de Dom Arthur para os rostos aterrorizados dos convidados, depois de volta para Dom Arthur. E quem é você? Dom Arthur nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em seu filho, Júlio, que havia parado, imóvel, nos degraus do terraço, as costas ainda meio viradas. Júlio! Ordenou Dom Arthur. O nome foi um estalo de chicote. Júlio se virou lentamente, seu rosto lívido. Padre, ele balbuciou. Eu só estava tomando um pouco de ar. Você estava, disse Dom Arthur, sua voz mortalmente calma, permitindo que uma mulher de moral questionável humilhasse publicamente sua esposa em minha casa, em meu evento. Clara finalmente entendeu com quem estava falando. Seu rosto empalideceu sob sua maquiagem cara. Senhor de Castro, ela disse, tentando um sorriso sedutor. Houve um terrível mal-entendido. Eu só pensei... Você pensou? Interrompeu Dom Arthur, sua voz baixando para um tom perigosamente grave. Que você poderia entrar na minha casa, sem ser convidada, ostentando um anel que meu filho provavelmente comprou com dinheiro que ele não ganhou, e insultar a senhora desta casa? Você pensou, senhorita Souza, que porque meu filho é um tolo, eu também sou um tolo? Ele deu outro passo, encurtando a distância. Agora ele estava parado entre Clara e Amélia. Ele não olhou para Amélia, mas sua presença era um escudo repentino e impenetrável. Quanto a você, senhorita Souza, disse Dom Arthur, você está certa em uma coisa. Há uma serva nesta sala, mas não é Amélia. Ele olhou para ela de cima a baixo, seu olhar tão desdenhoso quanto o dela, mas 1000 vezes mais poderoso. É a mulher que troca seu corpo por joias e acredita que isso a torna uma rainha, quando na verdade apenas a torna uma mercadoria e uma barata. Um gaspe coletivo e horrorizado esvaziou o ar da sala. A tia Beatriz parecia prestes a desmaiar. Você devolverá o anel que meu filho lhe deu. É propriedade da Fundação Mendes de Castro, já que suspeito que foi comprado com seus fundos, e então irá embora. Minha segurança a acompanhará até a saída. Você não pode, guinchou Clara, sua fachada desmoronando em puro pânico. Júlio, diga a ele, Júlio. Júlio permaneceu pregado no lugar, tremendo. Olhou para o rosto implacável de seu pai e não disse nada. Fora! Ordenou Dom Arthur. Clara olhou ao redor, seus olhos selvagens, procurando um aliado. Ela não encontrou nenhum. Os rostos que estavam observando com avidez divertida agora estavam frios e hostis. Ela cruzou uma linha, não moral, mas social. Ela forçou o patriarca a intervir. Ela envergonhou a família. Com um soluço de pura raiva, ela arrancou o enorme anel do dedo e o jogou no chão, onde ele quicou no mármore com um som surdo. Você vai se arrepender disso. Ela cuspiu, sua voz embargada por lágrimas. Todos vocês. Ela se virou
e saiu correndo em direção à saída. O vestido carmesim era uma mancha de cor contra o mar de preto e prata. 2 discretos seguranças, que apareceram do nada, a seguiram. O átrio estava completamente em silêncio. O único som era o leve clique das grandes portas se fechando. Amélia estava tremendo, sua mão pressionada contra a boca. Ela havia sido salva. Mas foi uma salvação brutal e aterrorizante. Dom Arthur permaneceu por um momento, de costas para ela. Parecia estar se recompondo. Júlio continuava imóvel, uma estátua de covardia. Finalmente, Dom Arthur se virou. Ele não olhou para Júlio, ele olhou para Amélia. Sua expressão não era gentil, não era compreensiva. Era, como sempre, avaliadora. Amélia, ele disse, sua voz agora voltando ao seu tom normal e cortante. Venha comigo. Temos assuntos a discutir na biblioteca. Ele se virou e saiu, esperando que ela o seguisse. Amélia deu um último olhar para o marido. Ele estava olhando para o chão, especificamente para o local onde o anel de diamante havia caído. Um membro da equipe já estava se movendo para recuperá-lo. Júlio levantou o olhar. Seus olhos encontraram os dela. Não havia arrependimento. Estavam cheios de uma emoção nova e fria. Ressentimento. Ele estava com raiva dela, com raiva porque ela havia sido a causa de sua humilhação pública nas mãos de seu pai. Naquele momento, Amélia soube que o casamento deles não era apenas frio, estava morto, e ela acabara de ver seu sogro enterrá-lo. Ela endireitou as costas, levantou o queixo e se afastou do marido, seguindo o patriarca para o coração da casa. A biblioteca da fazenda era o único santuário de Amélia. Era uma sala de 2 andares, revestida de mogno escuro e rico, com uma escada de correr, um mezanino com grades de latão e o cheiro inebriante de papel velho, couro e cera de abelha. Enquanto o resto da mansão parecia um museu, a biblioteca parecia viva, um receptáculo de história e conhecimento. Era a única sala onde Amélia sentia que realmente pertencia. Dom Arthur Mendes de Castro não acendeu o lustre principal. Ele caminhou até a enorme lareira sem fogo e apertou um interruptor, iluminando 2 abajures de banqueiro de tela verde na enorme escrivaninha dupla. A sala ficou envolta em sombras e poças de luz, quente e isolada. Ele caminhou até um pequeno bar, escondido atrás do que parecia ser uma estante de livros, e serviu 2 dedos de um líquido âmbar. Amélia reconheceu a garrafa como um uísque escocês, single malt, muito velho e muito caro, em um copo de cristal pesado. Ele não lhe ofereceu um. Amélia ficou logo dentro da porta, as mãos apertadas na frente dela. A adrenalina do confronto estava se dissipando, deixando-a trêmula e fria. O silêncio na sala se estendeu, pesado e tenso. Dom Arthur sorveu seu uísque de costas para ela, aparentemente olhando para a lareira vazia. Você se pergunta, ele disse finalmente, sua voz tranquila, por que eu permiti que aquilo continuasse por tanto tempo? Amélia se sobressaltou. Ela não estava se perguntando isso. Ela estava simplesmente grata pela intervenção. Eu presumi que o senhor tinha acabado de chegar, padre. Ele bufou com um som seco e sem humor. Eu estava no mezanino. Eu observei todo o encontro, desde o momento em que aquela pessoa se aproximou de você. Um arrepio novo e mais frio percorreu a espinha de Amélia. Ele observou. Ele a observou ser insultada, ser chamada de serva, ser levada às lágrimas. Ele esperou. Por quê? O questionamento foi arrancado dela. Ele se virou para encará-la, seus olhos escuros e ilegíveis na penumbra. Eu estava esperando para ver o que você faria. E mais importante, o que meu filho faria.
Ele deu um passo em direção a ela. Você, disse. Você me decepcionou. Você chorou. Amélia se encolheu como se ele a tivesse atingido. Depois de tudo isso, essa era a crítica dele? Ela estava humilhada. Claro que eu estava, disse ele com desdém. A mulher era uma rameira e uma tola. A opinião dela não tem valor. Mas você deixou que a opinião dela e a opinião daqueles convidados insípidos importasse. Você deixou que eles quebrassem sua compostura. Uma Mendes de Castro, mesmo que por casamento, não chora onde o inimigo pode ver. Ela não é minha inimiga, disse Amélia, encontrando uma pequena faísca de desafio. Ela é a de meu marido. Erro. Um vislumbre de algo. Era a aprovação? Passou pelos olhos de Dom Arthur. Um erro, sim. Um custoso. Ele caminhou até ela e apontou para a parede oposta à escrivaninha. Venha aqui. Ele estava parado em frente ao quadro que ela tanto admirava. A paisagem marítima de J.M.W. Turner era uma representação rodopiante e caótica de um navio lutando contra uma tempestade. O céu era um vórtice de luz amarela, cinza e branca. Meu avô o comprou em 1930, disse Dom Arthur, sua voz suavizando pela primeira vez. Disseram a ele que era um Turner. A família acreditou nisso desde então. Está catalogado em nosso inventário de seguro como atribuído a J.M.W. Turner, com um valor de 40 milhões de reais. Ele olhou para ela. Júlio, quando perguntei a ele sobre isso, disse que era velho e escuro e que provavelmente deveríamos vendê-lo e comprar um Warhol. Amélia não pôde evitar um pequeno e triste sorriso. Isso era Júlio, perfeitamente. A senhora, no entanto, continuou Dom Arthur, passou muito tempo nesta sala. Eu a vi. Você esteve estudando-o? Ele tocou a pequena placa de latão na moldura. Fale-me sobre meu quadro, Amélia. E eu quero a verdade, não as frases feitas que você diz à minha irmã Beatriz. Era isto. A avaliação. Ela percebeu com um sobressalto que todo o seu futuro poderia depender disso. Ele não estava apenas conversando para acalmá-la. Ele a estava testando. Ele estava testando o valor dela. Amélia respirou fundo, limpando o trauma da última hora de sua mente. Isso ela sabia. Este era o mundo dela. Ela se aproximou da tela, seus olhos seguindo a pincelada. Não é um Turner, disse sua voz repentinamente firme, profissional. A expressão de Dom Arthur não mudou. Explique. A pincelada na espuma, ela disse apontando para o pico de uma onda. É muito precisa. O gênio de Turner estava no caos. Ele pintou a sensação do spray do mar, não o spray em si. Isto é tecnicamente brilhante, mas é imitativo. O impasto é pesado, mas está aplicado, não lutado. Turner lutava com sua pintura. Ela moveu o olhar para a assinatura, mal visível no canto escuro. E a assinatura está incorreta. O J é muito enrolado, mas a maior pista é a tela. Eu a pesquisei nos arquivos. O tecido da tela é belga e a composição química do gesso não estava amplamente disponível até 1855. Turner morreu em 1851. Ela havia colocado todas as suas cartas na mesa. Acabara de dizer ao patriarca da família Mendes de Castro que seu precioso quadro de 40 milhões de reais era falso. Dom Arthur permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele encarou o quadro, depois a ela. Então não tem valor? Disse. Não, disse Amélia rapidamente. Essa é a parte fascinante. Não é sem valor. Estou quase certa de que é uma obra de Clarkson Stanfield. Ele foi contemporâneo de Turner, até mesmo um rival. Em sua época, ele era igualmente famoso. Este é um Stanfield excepcional. Simplesmente
não é um Turner. Como Stanfield, provavelmente vale 4 ou 5 milhões. Mas como um Turner falso, não vale nada. Seu valor reside em sua verdade. Lá estava, feito. Dom Arthur Mendes de Castro olhou para ela e, pela primeira vez desde que ela o conheceu, ele sorriu. Não foi um sorriso caloroso, mas foi genuíno, um sorriso de profundo e satisfeito respeito. Seu valor reside em sua verdade, ele repetiu, saboreando as palavras. Certamente. Ele se virou para o quadro. Eu sabia há 20 anos. Eu o autentiquei em 1998. O melhor especialista do MASP, um homem chamado Dr. Soler, me disse exatamente o mesmo. Até a tela belga. Ele, no entanto, não o identificou como um Stanfield. Simplesmente o chamou da escola holandesa. Sua análise foi melhor. Amélia estava atordoada. O senhor sabia? É claro. Deixei a placa como um teste para minha família, para meus associados, para ver quem me diria a verdade e quem me diria o que eles achavam que eu queria ouvir, para ver quem tinha gosto e quem só tinha apetite. Ele se virou e a encarou. Sua avaliação estava completa. Meu filho, minha irmã, toda a minha diretoria, são todas pessoas com apetites. Vem uma placa que diz 40 milhões e elogiam a moldura. Ele disse, sua voz firme, a senhora tem gosto, tem inteligência, vê a verdade, mesmo quando é inconveniente. É a única pessoa, além do Dr. Soler, que passou no teste. Ele voltou para a escrivaninha. O que nos leva ao assunto em questão. Meu filho Júlio. Seu rosto endureceu novamente. Júlio? Ele não só foi um tolo em seu casamento. Ele foi um tolo em seus negócios. Ambos estão, como era de se esperar, relacionados. Ele levantou uma pasta grossa encadernada em couro de sua escrivaninha. Os presentes da senhorita Souza, suas viagens, seu apartamento na cidade, não foram financiados pelo salário de Júlio, que é generoso, mas não tanto. Ele abriu a pasta. Meu diretor financeiro, o Sr. Lourenço, me trouxe isto na semana passada. Júlio tem desviado fundos da Fundação Mendes de Castro. Amélia sentiu o chão inclinar sob seus pés. Desvio de fundos. A palavra parecia arcaica. Um crime de filme em preto e branco. Mas o olhar frio e duro nos olhos de Dom Arthur Mendes de Castro lhe disse que isso era devastadoramente real. Da fundação? Ela sussurrou, horrorizada. A fundação era a face pública da família, uma célebre instituição de caridade que financiava hospitais infantis, bolsas de estudo de arte e pesquisa ambiental. Era a fonte do poder social e político da família Mendes de Castro. Exatamente, disse Dom Arthur, sua voz tingida de gelo. A hipocrisia é bíblica. Ele tem desviado sistematicamente fundos do Fundo de Doações do Hospital Infantil Sabará, nosso maior parceiro de caridade. Ele deu um toque em uma planilha dentro da pasta. Não foi brilhante, foi descarado. Ele aprovou uma série de faturas de uma empresa de fachada que ele estabeleceu em Andorra. Uma firma de consultoria. O total nos últimos 18 meses chega a pouco mais de 4 milhões de reais. Amélia afundou em uma das poltronas de couro em frente à escrivaninha. Ela se sentiu enjoada. Durante todo esse tempo, ela pensou que Júlio era simplesmente um homem frio, egoísta e adúltero. Ela o pintou como uma vítima de sua criação. Um homem muito fraco para desafiar as expectativas de seu pai. Mas isto não era fraqueza. Isto era malícia. Isto era roubo. Roubar de crianças doentes para comprar diamantes para sua amante.
Aquele anel que ele deu a ela, Amélia começou. Era um diamante azul de 250 mil reais. Terminou Dom Arthur. Comprado pela consultoria Souza Lítida. Ele não é apenas um tolo, Amélia. Ele é um criminoso e um descuidado. A mente de Amélia estava acelerada, ligando os pontos. É por isso que ele estava tão aterrorizado quando a viu. É por isso que ele tem perguntado sobre os relatórios trimestrais. Ele sabia que a auditoria estava chegando, afirmou Dom Arthur. Suspeito que ele estava planejando levar a senhorita Souza para Ibiza esta noite em nosso jato executivo. E de lá para algum lugar sem extradição. Ele foi descuidado, mas não estúpido o suficiente para ficar para a queda. Seu desentendimento público simplesmente acelerou o cronograma dele. Então, o que vai acontecer agora? E a festa? Os convidados? A festa continuará, disse Dom Arthur, fechando a pasta com um suave toque final. Os discursos serão feitos, mas o roteiro está prestes a mudar. Ele a encarou com um olhar intenso. Meu filho traiu seu nome. Ele traiu esta família. E provou, sem sombra de dúvida, que não é apto para ser seu administrador. O legado Mendes de Castro não é sobre dinheiro, Amélia, é sobre poder. E o poder, mal exercido, destrói a si mesmo. Júlio se destruiu. O que o senhor vai fazer? Eu vou extirpar o câncer, disse simplesmente. Ele caminhou em direção à porta. Espere aqui. Não saia desta sala. Quando for a hora certa, o senhor Lourenço virá buscá-la. Me buscar? Mas os discursos? O senhor é quem... Eu farei as palavras de abertura, mas o discurso principal, ele disse, fazendo uma pausa na porta, será um anúncio conjunto. Eu estou reestruturando a fundação e estou reestruturando a família. Ele saiu, fechando a pesada porta de mogno atrás dele, deixando Amélia sozinha na biblioteca levemente iluminada. O peso da pasta aberta na escrivaninha, pressionando-a como um objeto físico. Ela ficou ali sentada pelo que pareceu 1 hora, embora o relógio na lareira insistisse que apenas 20 minutos haviam se passado. O som abafado da orquestra, voltando a tocar uma valsa animada, infiltrava-se pelo átrio. A festa continuava, alheia ao fato de que toda a dinastia Mendes de Castro estava se fraturando em seu núcleo. O choque de Amélia estava sendo lentamente substituído por uma raiva fria e clarificadora. Os anos de humilhação silenciosa, o desdém, a solidão, tudo empalideceu em comparação com a ganância pura e sociopata de seu marido. Ele não a traiu apenas a ela, traiu a todos. Ele traiu o próprio conceito de decência. A porta se abriu. Não era o senhor Lourenço, era Júlio. Ele estava com uma aparência terrível. Seu rosto estava pálido e brilhando de suor, sua jaqueta de smoking amassada. Claramente ele estava bebendo, rápido e muito. Aí está você, ele cuspiu, sua voz um sussurro venenoso. Escondida aqui com ele, conspirando, você fez isso? Amélia se levantou. Seu medo dele havia desaparecido, substituído por um desprezo profundo e gelado. Eu não fiz nada, Júlio. Você fez isso. Você fez tudo. Ela te contou, ele acusou, caminhando em direção à escrivaninha. Aquela mentirosa. Ela te disse que eu estava indo embora, certo? E você correu para ele. Você chorou para ele. Você não podia simplesmente me deixar ir. Você teve que me arruinar primeiro. Ela me chamou de serva, Júlio. A voz de Amélia era calma, mas cortante. E você me virou as costas. E o que você esperava que eu fizesse?
Ele gritou, sua voz falhando. Defender você? E ter Clara causando uma cena ainda maior? Contar a todo mundo ali mesmo? Eu estava gerenciando a situação. Você não estava gerenciando, disse Amélia. Você estava se acovardando, mas não importa. Nada disso importa agora. Do que você está falando? Amélia assentiu em direção à pasta na escrivaninha. Sabará, Júlio. 4,2 milhões de reais. Consultoria Souza. A cor desapareceu do rosto de Júlio. Ele tropeçou, agarrando-se à borda da escrivaninha. Olhou da pasta para Amélia, seus olhos arregalados de um terror novo e primitivo. Ele sabe. Ele te contou. Ele sabia antes desta noite. A auditoria. O senhor Lourenço. Oh, Deus! A bravata de Júlio evaporou, deixando um garoto choroso e aterrorizado. Ele agarrou os braços de Amélia, seu aperto a machucando. Amélia, querida, você tem que me ajudar. Por favor, você tem que falar com ele. Diga a ele que eu vou pagar. Eu vou vender meu apartamento. Eu vou vender o carro. Por favor, ele vai te ouvir. Ele gosta de você. Ele sempre gostou de você. A ironia era tão amarga que quase a fez rir. Ele gosta de mim porque eu não sou uma ladra, Júlio. Eu não sou um ladrão. Ele guinchou. Eu estava apenas movendo dinheiro. Era meu dinheiro de qualquer maneira. Minha herança. Eu estava apenas pegando antes da hora. Não era seu dinheiro, era para crianças com câncer. A verdade da palavra pareceu atingi-lo, mas ele não conseguia aceitá-la. Amélia, por favor, não deixe ele fazer isso. Ele vai me arruinar. Ele vai me mandar para a prisão. Você arruinou a si mesmo, disse ela, soltando os braços do aperto dele. Você fez sua escolha, Júlio. Você escolheu os diamantes. Você escolheu as viagens. E você escolheu deixar aquela mulher me humilhar. Você escolheu me virar as costas. E agora não sobrou nada para o qual voltar. Sua vadia! Ele sibilou, seu medo virando raiva. Você é como ele. Fria, calculista. Você queria isso o tempo todo, não queria? Meu dinheiro, meu nome. Agora você acha que pode ter tudo? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente. Era o nervoso senhor Lourenço, com o rosto pálido. Senhora de Castro, é hora! Seu sogro está no pódio. Amélia deu a seu marido um último olhar. Ele era uma criatura patética e quebrada. Um menino em um terno de homem, preso por sua própria ganância colossal. Deus, Júlio, disse ela. Ela saiu da biblioteca, deixando-o sozinho com a evidência de seus crimes, e seguiu o senhor Lourenço em direção ao átrio. Ela podia ouvir a voz de Dom Arthur, amplificada por um microfone, ecoando por toda a casa. O ajuste de contas havia começado. Quando Amélia entrou no átrio, um caminho se abriu para ela. Os convidados, que estavam murmurando sobre a cena com Clara, ficaram em silêncio. Todos podiam sentir que o verdadeiro drama estava apenas começando. Dom Arthur Mendes de Castro estava em um pódio no pequeno palco, um único holofote o iluminando. A orquestra estava em silêncio. E assim, dizia Dom Arthur, sua voz ressonante e forte. A Fundação Mendes de Castro sempre foi um pilar desta comunidade, um pilar construído sobre confiança, sobre integridade. Ele fez uma pausa, seus olhos escaneando a multidão. Ele não a tinha visto chegar. O senhor Lourenço guiou Amélia para o lado do palco, nas sombras. Mas essa confiança, continuou Dom Arthur, foi quebrada. Não por forças de mercado, não por um investimento ruim, mas por uma traição profunda e pessoal de dentro de minha própria casa. Um gaspe coletivo. Este não era o discurso de gala padrão e chato. Meu filho,
disse Dom Arthur, e sua voz era monótona, desprovida de toda emoção. Júlio Mendes de Castro foi destituído como chefe do Comitê de Investimentos da Fundação, com efeito imediato. Mais sussurros, mais olhares de espanto. A tia Beatriz de Júlio parecia estar engasgando com suas pérolas. Chegou ao meu conhecimento, disse Dom Arthur, que Júlio desviou fundos no valor de mais de 4 milhões de reais. Fundos que eram destinados ao Hospital Infantil Sabará. O átrio explodiu em murmúrios horrorizados. Este era um escândalo que abalaria São Paulo por uma década. Onde está Júlio? Gritou alguém. Meu filho está na biblioteca, contemplando as consequências de suas ações, disse Dom Arthur, sua voz como granito. Ele, é claro, reembolsará até o último centavo e enfrentará todas as ramificações legais de seus crimes. A família Mendes de Castro não se esconde de seus erros, nós os retificamos. Ele deixou isso penetrar a finalidade disso. A execução pública havia terminado. Isto, disse Dom Arthur, deixa um vazio na fundação e um vazio na liderança desta família. O legado de uma família não é carregado em seu nome, mas em seu caráter, e meu filho provou que não tem caráter. Seus olhos encontraram Amélia parada nos bastidores. Ele estendeu a mão. Amélia, junte-se a mim. Trêmula, Amélia subiu ao palco. A luz era cegante. Ela podia sentir centenas de pares de olhos sobre ela. Os mesmos olhos que, há uma hora, a viram ser chamada de serva. Ela parou ao lado de seu sogro. O mundo da arte conhece Amélia por seu olhar perspicaz e sua dedicação tranquila. Anunciou Dom Arthur à multidão. Eu a conheço por sua integridade, eu a conheço por sua inteligência e eu a conheço por sua força, qualidades que meu filho carece gravemente. Ele se virou para ela, sua expressão indecifrável. Júlio não apenas traiu a fundação, ele traiu esta casa. Ele traiu sua esposa. Ele trouxe sua indiscrição para seu lar e permitiu que a humilhassem na frente de todos vocês. Ele olhou para a multidão. Todos vocês viram? Viram como ele virou as costas para a própria esposa. Ele fez uma pausa, deixando a vergonha coletiva pousar sobre seus convidados. Deve haver, de fato, uma nova cabeça desta casa. Alguém que entenda o valor deste lar não como um preço, mas como um legado. Alguém que respeitou sua história quando outros a trataram como um hotel. Alguém que vê a verdade, mesmo quando ela está oculta. Dom Arthur se inclinou e de uma prateleira dentro do pódio ele pegou um grande documento encadernado em couro. Era antigo, gravado com o brasão da família Mendes de Castro. Esta, sua voz ressoou, é a escritura original da fazenda. Não é, como muitos acreditam, parte da herança de Júlio. Ela sempre permaneceu em meu nome, exclusivamente. Ele se virou para a Amélia e estendeu o documento. Esta noite, na frente de todos vocês, como testemunhas, eu estou corrigindo um grave erro. Eu estou colocando a administração do lar desta família nas únicas mãos em que confio. Ele colocou o pesado documento nas mãos trêmulas de Amélia. Amélia Mendes de Castro, ele declarou, eu estou entregando a você a escritura desta mansão. Ela é sua. A casa, o terreno e tudo o que contém. Incondicionalmente, com efeito imediato. Amélia olhou para a escritura, depois para Dom Arthur, seus olhos arregalados de descrença. Sogro, eu não posso. Você pode, ele disse, sua voz apenas para ela. Você passou no teste, a casa é sua. E não. Um grito cru e desesperado ecoou do fundo do átrio. Júlio estava lá, seu rosto contorcido em uma máscara de pura raiva infantil.
Ele deve ter saído correndo da biblioteca. Você não pode fazer isso! Ele guinchou, tropeçando para a frente. Essa é a minha casa. Essa é minha herança. Os convidados se afastaram, horrorizados com este desmoronamento final e patético. Dom Arthur Mendes de Castro não levantou a voz. Ele falou pelo microfone, suas palavras cortando seu filho com precisão cirúrgica. Sua herança era a honra desta família, e você a vendeu por um diamante azul. Esta casa, ele apontou para Amélia, pertence a ela. A fundação pertence a ela. A partir deste momento, você não é mais um Mendes de Castro, exceto pelo nome. Você está deserdado. Você está repudiado. Seu bastardo, soluçou Júlio. Ele voltou seus olhos desesperados e suplicantes para Amélia. Amélia, diga a ele. Diga a ele que ele não pode. É nossa casa. Você é minha esposa. Amélia olhou para o homem que ela uma vez amou. O homem que deixou sua amante destruí-la. O homem que roubou de crianças moribundas. Ela olhou para ele, seu olhar claro e frio. E ela não sentiu nada. Não, nada. Ela sentiu pena. Mas mais do que isso, ela se sentiu livre. Ela segurou a escritura contra o peito. Não, Júlio, disse sua voz clara e forte, projetando-se por toda a sala silenciosa. É minha casa e você está invadindo a propriedade. Dom Arthur acenou para sua equipe de segurança. Acompanhem o senhor de Castro para fora das instalações. Ele não deve levar nada além das roupas que está vestindo. Júlio lutou, mas os dois homens grandes foram eficientes. Eles o pegaram pelos braços. E enquanto ele gritava e amaldiçoava seu pai, amaldiçoava Amélia, amaldiçoava a todos eles, ele foi arrastado para fora do grande átrio, pelas portas da frente da casa que não era mais dele. As portas bateram. Dom Arthur Mendes de Castro virou-se para o pódio e para a multidão atônita e silenciosa. Ele levantou seu copo de água. Senhoras e senhores, disse como se nada tivesse acontecido. Por favor, retomem sua noite. O bar está aberto. E, por favor, juntem-se a mim para parabenizar a nova presidente da Fundação Mendes de Castro e a nova matriarca da Fazenda, Amélia Mendes de Castro. O gala se desvaneceu. Em 30 minutos, a entrada de Cascalho era uma torrente de faróis se afastando. Os convidados fugiam para espalhar a história que dominaria a cidade por meses. À meia-noite, a casa estava em silêncio, exceto pelos sons quietos e eficientes da equipe limpando os restos da festa. Amélia estava parada no grande átrio, a pesada escritura encadernada em couro ainda em suas mãos. Ela se sentiu suspensa entre o fantasma que ela era naquela manhã e a mulher que ela era agora, a única dona da fazenda. Dom Arthur se aproximou dela. A fúria do palco havia desaparecido, substituída por um cansaço profundo e exaustivo. Por quê? Perguntou Amélia em voz baixa. Por que me dar isto? O senhor poderia ter ficado com ele. Eu sou um construtor, respondeu Dom Arthur. Eu passei minha vida construindo um legado que eu pensei que era para meu filho. Eu estava errado. Eu estava construindo para a senhora. A senhora valoriza a verdade. A senhora passou no teste do quadro, Amélia. Mas, mais do que isso, a senhora passou no teste de caráter. A senhora suportou a crueldade do meu filho com uma dignidade que ele nunca mereceu. Ele a informou que seus advogados chegariam pela manhã para gerenciar as consequências legais e financeiras dos crimes de Júlio e seu divórcio. Eu vou me mudar para a casa da cidade, concluiu.
uma transferência formal de poder. A fazenda é sua responsabilidade agora. Depois que ele se foi, Amélia encontrou Dona Lúcia. Sua voz não era mais suave, era clara e firme. Dona Lúcia, o senhor Júlio não retornará. Eu sou a única proprietária da fazenda. Ela deu instruções para a equipe, incluindo aumentos salariais imediatos, e estabeleceu seus planos para o dia seguinte. Pela primeira vez em 30 anos, Dona Lúcia lhe deu um sorriso genuíno e caloroso. Será um prazer, senhora. Semanas depois, a mansão se transformou. Amélia havia estabelecido a Bolsa Mendes de Castro para a conservação de arte, convertendo a ala vazia e luxuosa de Júlio em dormitórios e ateliês. Os 4 milhões de reais recuperados da apreensão dos ativos de Júlio foram devolvidos à fundação, juntamente com uma doação pessoal de Amélia, que dobrou o valor para o Hospital Infantil Sabará. Dom Arthur a visitou na biblioteca, agora um convidado em sua antiga casa. A nova carta da fundação é agressiva, ele comentou. É eficaz, ela respondeu. Estamos ajudando pessoas de verdade. Seu olhar pousou no quadro de Stanfield. Ainda um lembrete de que seu valor reside em sua verdade? Ela disse. Ele sorriu, desta vez calorosamente. Certamente, Amélia, certamente. Ela era a nova matriarca. Não era uma serva. Era a senhora da fazenda. Não por casamento, mas por mérito. O silêncio de Amélia foi confundido com fraqueza, mas era o silêncio da observação. Ela foi a única que viu a verdade, e no final, a verdade lhe deu o poder. O verdadeiro servente era aquele acorrentado à sua própria ganância e arrogância. O que você achou da decisão chocante de Dom Arthur? Foi justiça para Amélia ou uma fria jogada de negócios? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários aqui embaixo. Nós lemos absolutamente todos e suas ideias, realmente, nos ajudam a moldar estas histórias. Se você gostou desta jornada de drama e reivindicação, por favor, mostre seu apoio dando um like nesta publicação e compartilhe com um amigo que adora uma história onde o azarão finalmente vence. E se você ainda não o fez, certifique-se de se inscrever em nosso canal e tocar aquele sino de notificações. Temos muito mais histórias de justiça, vingança e transformações poderosas a caminho, e você não vai querer perder nenhuma.